O assunto da aula de hoje é distribuição eletrônica, mas antes precisamos entender alguns termos. Primeiro, vamos entender o que são níveis de energia. Os níveis de energia correspondem às antigas camadas do átomo de Bohr. Lembra do átomo de Bohr? Bohr considerava que o átomo tem um núcleo e os elétrons estão ao redor desse núcleo em camadas, órbitas circulares. Bohr nomeou cada camada com uma letra. Essa aqui é a K, L, M, N, O, P, Q. Cada camada tem um nível de energia específico. São os níveis de energia quantizados. Isso quer dizer que cada camada tem uma quantidade específica de energia. E os elétrons não podem ficar entre as camadas. Eles têm apenas a energia que corresponde àquela camada. Eles têm apenas aquele nível de energia. Hoje, entende-se que os elétrons não estão mais em camadas, não estão em órbitas circulares, como Bohr propôs. Sendo assim, o nível de energia, ao invés de chamar de camadas K, L, M, N, O, P, Q, vamos chamar de níveis de energia 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, então, temos uma nova nomenclatura, níveis de energia. O segundo conceito são os subníveis de energia. Percebeu-se que cada nível de energia possui subníveis de energia. Por exemplo, o nível de energia 1 tem só um subnível. O 2 tem 2 subníveis. O 3 tem 3 subníveis. O 4 tem 4 subníveis. E assim por diante. Esses subníveis de energia são S, P, D e F. Cada subnível tem um número de orbitais. O orbital S é apenas um orbital. O P são 3 orbitais. O D são 5 orbitais. E o F são 7 orbitais. Orbitais são regiões matematicamente calculadas onde há maior probabilidade de encontrar os elétrons. Então, cada subnível tem um número de orbitais. O S tem um orbital, o P tem 3, o D tem 5, o F tem 7. E cada orbital cabe, no máximo, 2 elétrons. Esses elétrons podem estar emparelhados, quando 2, e a gente representa eles com uma setinha para cima e uma setinha para baixo. A gente fala que são spins opostos. Nesse caso, é dito que os elétrons estão emparelhados. Pode também um elétron ficar sozinho dentro do orbital. A gente representa com uma setinha apenas. A gente fala que esse elétron está desemparelhado. Se dentro de cada orbital cabe no máximo 2 elétrons, no orbital S, que é apenas cabe apenas 2 elétrons. Vou colocar um, depois o outro. 2 elétrons no máximo. O subnível de energia P são 3 orbitais. Em cada cabe 2. Mas na hora de distribuir, primeiro a gente coloca um elétron em cada orbital. 1, 2, 3. Depois emparelha. 4, 5, 6. Então, cabe no máximo 6 elétrons no subnível de energia P. Cada orbital com 2 elétrons, mas todos os orbitais P, na soma, dão 6 elétrons nos orbitais P. O subnível de energia D tem 5 orbitais. Então, primeiro distribui um elétron em cada orbital. Depois, a gente emparelha. No final, vão dar 10 elétrons no subnível de energia D. 2 em cada orbital, como são 5 orbitais D, são 10 elétrons no final. São 10 elétrons no total. E o F vão caber 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora emparelha.
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 elétrons no subnível de energia F. Pode ter menos elétrons no orbital F? Pode. Pode ter menos elétrons em todos esses subníveis de energia, mas é no máximo 2 para o S, 6 para o P, 10 para o D, 14 para o subnível F. O terceiro ponto a ser considerado é o número de elétrons a serem distribuídos. Já foi comentado que dentro de um orbital cabe no máximo 2 elétrons. E na hora de distribuir, primeiro a gente coloca um elétron em cada orbital. Depois a gente completa e emparelha cada um desses elétrons. Para entender melhor como fica a distribuição desses elétrons, vamos trabalhar alguns exemplos. Então, vamos organizar nossa legenda. Quando a gente escreve 5p6, significa que no nível de energia 5, há 6 elétrons no subnível de energia P. Este aqui é o subnível de energia. Se a gente for representar esses 6 elétrons nos orbitais P do nível de energia 5, são 3 orbitais P e 6 elétrons sendo distribuídos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos esses elétrons estão emparelhados. 6 elétrons é o máximo de elétrons que cabe no subnível de energia P. São 3 orbitais, todos eles estão completos. Então, a gente fala que esse orbital P, que esse subnível de energia P, está completo. Não há elétrons desemparelhados aqui. Todos os elétrons estão emparelhados. Este subnível de energia está completo, com o número máximo de elétrons que ele comporta. Vejamos outro exemplo. 3D8. 3D8. Significa que no nível de energia 3, tem 8 elétrons nos orbitais D. No nível de energia 3, tem 8 elétrons no subnível de energia D. O subnível de energia D tem 5 orbitais. 1, 2, 3, 4, 5. 8 elétrons dentro desse subnível de energia D. Vamos distribuir eles. Primeiro, a gente coloca todos desemparelhados, o máximo que puder. 1, 2, 3, 4, 5. São 8 elétrons para distribuir. 6, 7, 8. Eu não tenho mais elétrons. Então, cabem 10 elétrons, mas eu só tenho 8 elétrons para colocar nesses orbitais D. Vamos entender? 2 desses elétrons estão desemparelhados. Os demais, estes 6 elétrons, estão emparelhados. Aqui, nesses orbitais enquadrados, estamos representando a distribuição dos 8 elétrons nos orbitais D, nos 5 orbitais D. Sendo que, nesse caso, há 2 elétrons desemparelhados e 6 elétrons emparelhados. Até agora, trabalhamos a distribuição eletrônica nos subníveis de energia, colocando um elétron em cada orbital. Então, a partir de agora, vamos entender a distribuição dos elétrons em todo o átomo. Para isso, vamos precisar do diagrama de Pauling. O diagrama de Pauling mostra a ordem crescente de energia dos subníveis de energia. Então, para a gente entender a distribuição eletrônica, primeiro precisamos aprender a montar o diagrama de Pauling. Vou te dar rapidamente algumas dicas para você entender como é que faz. Primeiro, a gente representa os níveis de energia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada linha corresponde a um nível de energia. Aqui, na vertical, vamos colocar os subníveis de energia. Então, na horizontal, os níveis de energia. Na vertical, os subníveis de energia. Vamos começar com o subnível de energia S. Ele é o mais simples.
e ele é o de menor energia dentre todos. Depois vem o P. Só que no primeiro nível não tem subnível P. Começa a haver subnível P a partir do nível de energia 2. 2P. O próximo subnível de energia vai ser o D. E ele não começa no nível 2. Ele vai começar no nível 3. O próximo vai ser o F, que não começa no 3, começa no próximo nível de energia, que é o 4. Eu posso até preencher tudo, porém, nossa tabela periódica vai até o número 118. Então, o átomo que tem mais elétrons, ele tem 118 elétrons. Quando a gente completa essa tabela, dá 118 elétrons até o 7P. Por isso que eu não vou preencher mais. Então, para a gente entender, na vertical, temos os subníveis de energia. O menos energético é o S, depois vem o P, depois vem o D, e o mais energético é o F. A gente tem os níveis de energia na horizontal. Começa no nível de menor energia, que é o 1, e depois vai para o 2, 3, 4, 5, 6, até o de maior energia, que é o 7. Como é que funciona a distribuição dos elétrons? Usando o diagrama de Pauling. Você vai fazer uma setinha do 2 para o 3, do 3 para o 4. Aqui, olha, do 3 para o 4 para o 5. Você vai fazer setinhas na diagonal. Eu preciso respeitar essa setinha para poder fazer a distribuição corretamente. Depois eu completo aqui nos primeiros. O que significa esse diagrama? Significa que o subnível de menor energia é um S. Depois vai vir o 2S, porque depois do 1S vem o 2S. Acompanhando a setinha, acabou aqui, olha, no 2S. Qual que é a próxima setinha? Venho aqui em cima, a próxima é 2P. Depois vai vir 2P. Depois, 3S. Segue aqui para baixo, olha. Depois do 3S, acabou aqui, vai lá para cima, 3P. E depois 4S. Isso significa que eu estou colocando os meus orbitais em ordem crescente de energia. As setinhas do diagrama de Pauling indicam a ordem crescente de energia dos meus subníveis de energia. E eu vou preenchendo os meus elétrons segundo essa ordem. Primeiro, o de menor energia, assim que completar, passa para o próximo, depois vai para o outro, e assim vai. Para fazer a distribuição corretamente, é importante a gente lembrar que o subnível de energia S cabe no máximo 2 elétrons, o P no máximo 6, o D no máximo 10 e o F no máximo 14. Vamos ver como isso funciona na prática. Considere que você deseja saber como estão dispostos os elétrons no átomo de cromo. Como estão eles lá dentro? Como estão os elétrons nesse átomo? Qual é a distribuição eletrônica desses átomos? O símbolo do cromo é Cr, e quando eu consulto a tabela periódica, eu vejo que ele tem 24 elétrons. O número atômico dele é 24, significa que ele tem 24 prótons e 24 elétrons, porque ele é neutro. Então, eu tenho 24 elétrons para distribuir. Preciso do diagrama de Pauling para consultar e fazer essa distribuição. Eu vou fazer essa distribuição colocando os elétrons na mesma ordem que estão no diagrama de Pauling. Vamos lá. Conta comigo. Até agora eu distribuí 20 elétrons.
Aqui foi 4, mais 6, 10, mais 2, 12. Quando chegou aqui, coloquei 18 elétrons no meu diagrama, né? Distribuí 18 elétrons, 20 elétrons, e agora faltam 4 elétrons para terminar. Eu preciso distribuir 24 elétrons. Então, vou colocar aqui, olha, 3D4. É importante, nesse momento, você notar que eu não tenho como completar o subnível de energia D com 10 elétrons. Eu coloquei 20 elétrons até aqui. Agora está faltando 4. Então, coloco só mais 4 elétrons aqui, ok? E com isso, eu distribuí 24 elétrons. Por que eu fiz a distribuição copiando o diagrama de Pauling? É comum você ver a distribuição dessa forma linear. Por quê? Porque ela mostra a ordem crescente de energia dos meus elétrons. Só que o que eu vou te ensinar aqui vai ser muito mais fácil você perceber com ele aqui, desse jeito. Vamos analisar agora o átomo de cromo. Aqui eu consigo perceber quantas camadas tem o átomo de cromo, ou quantos níveis de energia tem. Olha só, se eu fosse escrever o átomo de cromo segundo o modelo de Bohr, ele teria uma camada com 2 elétrons, a segunda camada teria 6 mais 2 elétrons, 8 elétrons, a terceira camada teria 12 elétrons e a quarta camada, 2 elétrons. O que significa cada uma dessas linhas horizontais na distribuição eletrônica do cromo? Significa que aqui eu tenho a antiga camada K. A camada K é a primeira camada, é o nível de energia 1. Aqui eu tenho a camada L, que corresponde ao nível de energia 2. Na camada M, e na última camada, que para os químicos é muito importante a última camada, ela é chamada de camada de valência, tem apenas 2 elétrons na camada de valência. Eu vou circular porque essa camada é muito importante. Ela é a camada de valência. Camada de valência é a última camada. Então, vou representar esse átomo considerando o modelo de Bohr, ok? Se eu for representar esse átomo segundo o modelo de Bohr, eu representaria ele assim. Na primeira camada, teriam 2 elétrons. Na segunda camada, eu desenharia 8. Na terceira camada, eu desenharia 10. E na quarta camada, eu colocaria aqui 2 elétrons. Significa que tem 2 elétrons na última camada. Só que, segundo o modelo atômico de orbitais, a coisa é um pouquinho mais complicada. No nível de energia 1, eu tenho 2 elétrons no orbital s. Eu vou representar ele com spins. E aí, no subnível de energia 2, eu tenho outro orbital s também com 2 elétrons, ok? Outro orbital s esférico com 2 elétrons. E eu tenho depois 3 orbitais p's, cada um com 2 elétrons, no total dando 6. Aí eu vou ter outro orbital s, que ele é esférico, tá bom? Não é uma órbita, com 2 elétrons. Aí eu vou ter mais orbitais p's. Depois eu vou ter na última camada 2 elétrons no orbital s. E aí eu vou ter 5 orbitais d's que eu não consigo desenhar, mas eles são bem complicados. 5 orbitais d's aqui, e eu não vou fazer desenho deles, mas eu vou só fazer uma baguncinha para você entender que esses orbitais d's estão no nível de energia 3, eles estão antes desse orbital s mais externo, ok? Que é a camada de valência. Eu tenho ali 4 elétrons nos orbitais d's. Note que todos os subníveis antes do 3D estão completos. Todos esses subníveis estão completos.
O subnível de mais energia, o subnível de maior energia é o subnível D. Então, vou representar este subnível D, que é o subnível de maior energia, segundo o modelo de orbitais em quadrados, até porque fica bem mais fácil desenhar ele em quadradinhos. Eu vou representar, então, para vocês o subnível mais energético do átomo de cromo, que, nesse caso, é o 3D4. É o subnível D, no nível de energia 3, com 4 elétrons nesse subnível. Então, são 5 orbitais Ds. 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar aqui um elétron em cada orbital, mas só tenho 4 elétrons para colocar. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Eu não posso completar. No total, cabem 10 elétrons nos orbitais Ds, mas eu vou colocar apenas 4, porque no átomo de cromo tem apenas 4 elétrons nos orbitais Ds, tem apenas 4 elétrons no subnível mais energético dele, que é o 3D. Que outra informação eu posso extrair daqui? Que o cromo tem 4 elétrons desemparelhados. Veja bem, se os subníveis anteriores estão todos completos, quer dizer que todos os elétrons aqui estão emparelhados. O único que está incompleto é o subnível D da terceira camada, do nível de energia 3. Vamos fazer mais exemplos para você ficar bom nisso. Vamos fazer agora a distribuição eletrônica do átomo de iodo. Quando eu consulto a tabela periódica, o iodo ele tem número atômico 53. Então, o iodo ele tem número atômico igual a 53. Isso significa que o iodo tem 53 elétrons para distribuir. Vamos usar o diagrama de Pauling para fazer essa distribuição. Eu vou consultar o diagrama, vou fazer ele segundo a ordem crescente de nível de energia e depois eu vou colocar ele copiando o diagrama. Essa é a ordem crescente dos subníveis de energia no átomo de iodo. O menos energético é 1s2. Depois, seguindo a ordem do diagrama, vai ser 2s2, 2p6. E o último nível, o último subnível de energia, o último que eu preenchi, é o 5p5. Esse, então, é o mais energético do átomo de iodo. Para ser bem didática, eu prefiro copiar esses subníveis de energia na ordem que encontro no diagrama. Então, com licença, eu já fiz aqui para vocês. Essa aqui é a mesma distribuição que eu fiz em ordem linear, tá vendo? Em ordem crescente. Só que aqui eu copiei segundo o diagrama. Fica mais fácil para você entender as perguntas que eu vou te fazer. Porque elas vão envolver o entendimento do meu átomo em suas camadas. Por exemplo, no nível de energia 1, que é a primeira camada, eu tenho 2 elétrons. No 2, eu tenho 8. No 3, 3s2, 3p6, 3d, 10. Aqui eu tenho 18 elétrons nessa camada. 18 elétrons na quarta camada, que seria o nível de energia 4. E a última camada, que é a camada de valência, eu vou sempre circular a última camada, ela é muito importante para a gente entender ligações químicas lá para frente. Essa aqui é a camada de valência. Ela tem 7 elétrons na camada de valência. Significa que o átomo de iodo tem 7 elétrons na camada de valência, que é a última camada. Agora fica mais fácil da gente analisar algumas informações. Vamos ver que informações a gente consegue extrair da distribuição eletrônica do iodo. Eu posso perguntar para vocês, quantos elétrons tem na camada de valência? E aí você vem aqui e me fala que tem 7 elétrons na camada de valência. Posso te perguntar, quantos elétrons tem na quarta camada do iodo, antes da camada de valência? Aí você vai chegar aqui e fazer uma soma. Ó, aqui tem 18 elétrons, aqui tem
7 elétrons na camada de valência. Na camada 3, eu tenho 18 elétrons também. Aqui tem 8 elétrons. E na primeira camada, nível de energia 1, tem 2 elétrons. Essa informação é muito importante para a gente entender como funciona, como que ficam esses elétrons no iodo. E a camada de valência, essa é a camada que vai fazer ligações químicas. É muito importante a gente saber quantos elétrons tem nessa camada. Outra pergunta que eu posso te fazer. Tem elétrons desemparelhados no iodo? Vamos conferir? Todos os subníveis de energia antes deste estão todos completos. Então, aqui só tem elétrons emparelhados. Só esse, o subnível de maior energia, é que pode ter elétrons desemparelhados. Posso te perguntar qual que é o subnível mais energético do iodo? Aí você vai ver que é esse aqui, olha. É o 5p5. Vamos fazer a distribuição desses elétrons representando os orbitais em quadrados. São 3 orbitais. 1, 2, 3. São 5 elétrons para serem distribuídos. 4, 5. Ops! Isso quer dizer que tem um elétron desemparelhado no meu átomo de iodo. Os demais elétrons estão emparelhados. Essa informação vai ser importante para a gente quando a gente estiver estudando ligação química. Então, se eu te fizer a pergunta, quantos elétrons desemparelhados tem no iodo, você tem que pegar o subnível mais energético, fazer a distribuição dele e descobrir que tem um elétron desemparelhado. Resumindo, o diagrama de Pauling apresenta a ordem crescente dos subníveis de energia. Com ele, você pode fazer a distribuição eletrônica, começando a distribuir pelos elétrons de menor energia e completando até o de maior energia para cada átomo. Após a distribuição eletrônica, você consegue entender como estão os elétrons nos seus níveis de energia, nas suas camadas. Você consegue perceber qual é a camada de valência do átomo, quantos elétrons tem em cada camada. Você consegue perceber qual é o subnível mais energético, se esse átomo tem elétrons desemparelhados, e assim por diante. Espero que agora você possa praticar, fazer bastante exercício para a gente compreender melhor esse conteúdo. Nas próximas aulas, vamos falar sobre a distribuição eletrônica usando a tabela periódica. Você vai adorar. Vai ficar bem mais fácil.